deixa o like é importante. Compartilha em todas as suas redes sociais para que essa live chegue e alcance o máximo do público. Para vocês que não sabem, o canal está travado, está sofrendo aí com perseguições, mas você do outro lado pode ajudar esse canal a crescer e a chegar ao máximo de pessoas. Separei algumas matérias aqui, principalmente a coletiva que aconteceu logo depois da desobstrução. Eu não entendo o sorriso no rosto do líder do PL na Câmara. Eu não entendo o sorriso no rosto de alguns deputados. Eles falando toda hora que nós vencemos. Olha, vamos ouvir, depois a gente se revolta. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o objetivo nosso é comunicar como foi construído o acordo de forma transparente para todo o Brasil e vocês da imprensa. O momento do país é gravíssimo. Nós temos o poder legislativo de cócoras para o poder judiciário. Toda esta ocupação feita pelos guerreiros parlamentares que cumpriram até agora tem o objetivo principal da volta das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. E é isto que foi fruto do acordo. O presidente Hugo Mota pediu aos líderes aqui representados, Partido Progressista, que começou na figura do Evair de Mello, Partido União Brasil, na figura do líder Rodrigo, Partido Novo, na figura do líder Marcel Van Hatten, os líderes da oposição, que aqui está o Zuco, a líder da minoria Carol, e também tenho autorização para falar no líder do partido PSD, do líder Brito. Nós construímos o compromisso com essas lideranças que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa, pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia dos presos políticos. Eu não sei o que vocês estão comemorando. Sinceramente, eu não sei o que os deputados estão comemorando. Eu acho que eles vivem em Nárnia, cara. Em Nárnia. Eu não sei o que eles estão comemorando. Um sorriso no rosto. Não sei. A esquerda vai para cima. Assim como eles pressionaram lá na Câmara dos Deputados, teve até agressão contra o Nicolas Ferreira. Eu vou trazer esse vídeo já já. Houve até agressão de uma petista ao Nicolas Ferreira. Vai ficar por isso mesmo, tá? Se fosse o contrário, o Nicolas já estaria até preso. Mas como foi uma mulher agredindo um homem, principalmente uma petista, então vai ficar por isso mesmo. Tá? Não esperem que vai acontecer alguma coisa. Agora, é igual a Valdinólia falou assim, eles parecem crianças. Exatamente. Parecem crianças que ganharam um docinho. Deu um docinho para ficarem quietinhos e eles vão ficar quietinhos. Mota não vai cumprir a palavra novamente, pessoal. Eu não sei o que eles estão comemorando. Deixa eu agradecer minha linda Gladys, minha amigona, mora lá na Virgínia, Estados Unidos. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, pessoal entrando e já pedindo like, pois ajuda a fortalecer o canal. Vamos, meus amigos, só nós mesmos podemos ajudar. Será a nossa contribuição ao canal. Deus abençoe, minha linda. Muito obrigado pela força. Foram enganados de novo, José Rodrigues disse aqui. Eu não acredito, tá, pessoal? Eu não acredito que esse cara vai pautar essa anistia. Eu vou dar uma de Tomé, eu só acredito vendo. É compromisso desses líderes que nós pautaremos ambas matérias, começando tirando esse instrumento que, lamentavelmente, em algum momento foi colocado para proteger os parlamentares, mas que começou a servir de instrumento de chantagem dos deputados e senadores, que é o foro privilegiado no STF. Então, esse foi o acordo.
Não sei se os demais líderes querem falar. Tá, peraí, os líderes vão falar e depois a gente pode responder. Líder Marcel Barrato. Muito rapidamente, eu quero agradecer em primeiro lugar a todos os deputados que se uniram a esse trabalho da oposição, que não foi só do PL do Novo, aliás, vários partidos ou vários parlamentares de outros partidos, inclusive com apoio também de tantos que não participaram presencialmente, mas que, irmanados conosco nessa iniciativa, deram o seu recado, que é o recado da população brasileira, que também vem nos apoiando de uma forma como não vimos até este momento. O apoio de uma população que foi às ruas no último domingo demonstrar sua insatisfação com o estado de coisas no Brasil, com a falta de devido processo, com a falta de justiça e com o desgoverno de Lula hoje, presidente da República, a maior fonte de insatisfação justamente do povo brasileiro pela forma, inclusive, como chegou ao poder. E também pela prisão de Bolsonaro na segunda-feira, feita de uma forma completamente arbitrária, desarrazoada, o que desencadeou toda essa reação da oposição. Então, aqui pelo Partido Novo, quero agradecer a todos os deputados e a população brasileira pelo apoio. E passando já a palavra, certeza que o líder da oposição falará em seguida para depois passar aos partidos, eu quero aqui elogiar o trabalho do deputado Zucco, do deputado Sóstenes, do vice-presidente da Casa Altineu, do deputado Nicolas Ferreira, de todos os demais que de uma forma ou de outra participaram das conversas, e dos líderes partidários, União Brasil, do PP e do PSD, por termos chegado a este momento em que juntos vamos defender o fim do foro privilegiado e a anistia para todos os perseguidos políticos no Brasil. Muito obrigado. Rapidamente, eu só queria principalmente agradecer o Progressista, União Brasil, PSD, Partido Novo e a oposição. A conquista de hoje é do Brasil. Tanto o fim do foro como a anistia avançarão com o compromisso de pessoas que estão presas de forma errada, sem o devido processo legal. E acrescentamos ainda as últimas denúncias que foram feitas referente ao ministro Alexandre de Moraes e ao TSE. Fica aqui o respeito a toda a oposição, que sempre respeitou a figura do presidente Hugo Motta, mas que se posiciona pelo que é certo e não pelo que é fácil. Fica aqui registrado mais uma vez o trabalho dos partidos para chegar a esse acordo. Ressaltar que as arbitrariedades do judiciário brasileiro, muito além da política, chegou na economia. E isso vai impactar na vida dos brasileiros. Por isso que a oposição, mesmo no início, numericamente menor, teve a atitude e a inteligência de construir um plano, de mobilizar o parlamento brasileiro. Falo aqui em nome do Progressista e também chegou o Partido União e o Partido Novo que se juntou ao PL. Nós construímos de uma forma coletiva uma solução que é boa para o Brasil. Fizemos o nosso gesto, fizemos a nossa manifestação e tivemos muita responsabilidade de entender que já cumprimos no primeiro momento o nosso papel, construímos uma pauta para os dias seguintes e, com certeza, nós continuaremos cuidando das prerrogativas do parlamento, mas também muito atento à recuperação da nossa economia. O judiciário, com essa forma abusiva que fez, ele está gerando inflação, está aumentando o custo de vida e está colocando o Brasil em listas negras, listas de terroristas, listas de gente que historicamente não faz parte do Brasil, principalmente os respeitos aos direitos humanos. O judiciário brasileiro, nesse momento, envergonha o povo brasileiro. Quer falar com o Rodrigo? Depois eu. Peraí, Rodrigo primeiro. União Brasil hoje apoiou a obstrução do PL, não obstrução física, mas obstrução no plenário, buscando resgatar as prerrogativas constitucionais de maneira muito especial dessa casa do Congresso Nacional. Então nós estaremos juntos construindo um consenso para que esses temas sejam votados no plenário, a gente construa um consenso e a gente possa aprovar essas pautas e avançar na defesa da nossa Constituição. Pessoal, a pacificação do país passa necessariamente pela retomada
das prerrogativas do Congresso Nacional, e para isso nós precisamos aprovar a anistia para pacificar o país e o fim do foro privilegiado. A questão do impeachment do Alexandre de Moraes também necessária diante da Vaza Jato, as provas cabais de que o processo fere o devido processo legal estão a cargo do Senado Federal, mas a nossa parte, quero parabenizar Progressista, PL, Partido Novo, União Brasil, por essa união de esforços, PSD, em favor do Brasil, em favor da democracia, isso sim, da democracia brasileira. Só para registrar, a ideia da ocupação foi feita numa reunião do PL na segunda-feira pelo deputado Marco Feliciano. Ele fez a ideia da ocupação, bem como ele ajudou na construção da saída da desocupação, mas na garantia das nossas pautas, e eu quero registrar o meu agradecimento ao deputado Marco Feliciano. Como nós não comunicamos que era coletiva, é só um pronunciamento do acordo e nós não vamos responder perguntas. Muito obrigado. É o que eu falei para vocês, né, no começo do programa, que pior do que eles acreditarem em pior do que Hugo Mota prometer, que esse é o papel principal, primordial de um político, o pior é eles acreditarem na palavra de Hugo Mota. O Alcolumbre já disse que não vai votar, não vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, tá? Saiu aqui na Oeste, ó. Vou mostrar para vocês. Senado, Alcolumbre disse que não vai pautar impeachment de Moraes. Não vou aceitar chantagens. Não vou aceitar ser ameaçado. E o Senado voltará a funcionar, afirmou o presidente da casa. Ou seja, eles não vão pautar nada do que... O Hugo Mota não vai pautar nada do que ele prometeu. E o Alcolumbre já disse, não vou pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Não vou aceitar ser ameaçado. Ele só gosta de ser ameaçado pelo próprio perseguidor. Quer dizer, eles não vão conseguir nada. O Senado ainda está em ocupação. Vamos ver se eles vão aguentar até o final. Gabriel José falou aí. Vamos ver se eles vão aguentar até o final, né, Gabriel? O próprio Magno Malta, o senador Magno Malta, um dos melhores e mais ativos senadores da direita, ele se algemou, né? Se acorrentou, sei lá. Ele se acorrentou no Senado e falou que só sai dali quando o Alcolumbre decidir pautar o impeachment de Moraes. Inclusive, Magno Malta tem lugar de fala, como os esquerdistas gostam de usar. Porque ele estava frente a frente com o Carrasco do Brasil na sabatina. E ele falou assim, ó, espero que você tenha ciência do cargo que você está exercendo, sobe muito a cabeça, e que quando você colocar a capa nas costas, a toga nas costas, você não mude. Parece que o senador Magno Malta sabia o que ele estava falando, com quem ele estava falando naquele momento. É um dos vídeos mais icônicos, mas tomara que o Senado não arrede o pé, porque os deputados, olha, sinto muito dizer, vocês foram covardes aí. Covardes e trouxas de acreditar que o Hugo Mota vai pautar alguma coisa. Vocês foram trouxas, vocês ficaram com medo da polícia. Essa que é a realidade. Vocês ficaram com medo da polícia entrar lá. Porque tava cheio de polícia ontem, a atenção tava... Eles estavam com medo. Eu tava com medo, sabe de quê? Da polícia entrar e jogar spray de pimenta na criancinha que tava com a deputada de Santa Catarina. Eu esqueço o nome dela. Qual que é o nome dela? Zanata, né? Eu tava com medo da polícia entrar e soltar spray de pimenta e pegar na criancinha. Isso que eu tava com medo. Agora, os caras parece que ficaram com medo. De uma hora para outra, ele subiu lá. Ele subiu. Todo meninão. E eles deram o braço a torcer, cara. Aí eles falam assim, caramba, é só a gente ir pra cima. É só a gente chegar e falar assim, ó, a gente vai pautar o que vocês querem a semana que vem. Tudo é semana que vem. Tudo é semana que vem, vocês já perceberam? Nada é pra hoje. Essa anistia tem que ser votada hoje. Por que semana que vem? Se hoje tem trabalhos na Câmara. Sabe qual é a justificativa deles pra semana que vem? Tem pautas mais importantes no Brasil. Olha só a cara de pau desses vagabundos.
Qual é a pauta mais importante no Brasil, neste momento, a não ser soltar os presos políticos? A pauta importante deles lá é pro bolso deles. Quanto mais pauta eles aprovarem em benefício a eles, é melhor para eles, não para o Brasil. O Brasil quer a anistia irrestrita, total e irrestrita, aos presos políticos do 8 de janeiro. E agora, eu acredito que o Brasil todo deveria pressionar o Hugo Moita. Talvez do povo brasileiro ele tenha medo. Talvez o povo brasileiro ele respeite, porque esses deputadinhos aí, essa deputaiada, como diz o João Plenário, lá na Praça é Nossa, essa deputaiada toda aí, os deputegues vão fazer videozinho a semana toda, falando, vencemos. Por vocês, nós vencemos. Venceu o caramba. Hugo Mota vai dar o balão novamente. Hugo Mota novamente vai enganar esses trouxas. Quer dizer, a gente é que fica com cara de trouxa aqui do outro lado, né? Vai fazer o quê? Fazer o quê, né? Bom, deixa eu dar um recado rápido. Não saia daí, não. Eu preciso dar esse recado para vocês. O canal tem passado por perseguições. Só com o YouTube eu já não consigo mais sustentar este trabalho. E eu preciso da ajuda de vocês. Todos os meses a gente tem aqui sorteios para presentear as pessoas que nos ajudam, tá? Eu faço questão de fazer isso. Não é todo canal que faz isso, não. Tem canal que só coloca o Pix na tela e você tem que ajudar, você é obrigado a ajudar o canal. Aqui não. Aqui você ajuda o canal com que Deus tocar no seu coração e também concorre a prêmios lindíssimos. Eu tenho este colar que foi doado novamente pela ganhadora. Eu já sorteei esse colar e esse terço aqui no canal. Lindíssimas peças, confeccionadas com cristais de ótima qualidade e fios de cobre. Só que a ganhadora, ela fez questão de doar novamente para o canal, se sustentar e colocar para novamente sortear. E aí que entra você nessa história. Você pode fazer uma doação de R$10 e você tem direito a uma chance de ganhar na nossa roleta. Como você vai fazer? Você vai doar R$10, tem o QR Code lá em cima e tem a chave Pix aqui embaixo, ó, pixmariorobert@gmail.com. E tem os dados bancários para quem não usa Pix, tá bom? Então você não tem desculpa para não doar. Ah, eu não uso Pix. Tem os dados bancários aqui em cima. Tem o QR Code lá se você não quiser digitar. E tem aqui a chave Pix aqui ó, abaixo, pixmariorobert@gmail.com. R$10, uma chance de ganhar. São 2 prêmios lindíssimos aí que a Sil Menezes preparou para nós. O que acontece? A Sil vende esses 2 itens por R$1.800. As peças que você pode adquirir, pode ser sorteado, custa R$1.800. A Sil Menezes fez questão de produzir essas peças especialmente aqui para o canal Direita no Brasil. Então corre lá, faça a sua doação. Até o final da live eu vou ler o nome de todo mundo que fez a doação aqui para o canal. Tá bom? Eu faço questão de agradecer a todos nominalmente aqui nesta live. Vamos seguindo então, porque tem mais notícias aqui para trazer para vocês. Eu não vou passar raiva sozinho, você tem que passar raiva junto comigo. Vamos lá, vamos ver a próxima matéria na tela para vocês. Olha só. Defesa de Bolsonaro recorre de prisão domiciliar. Justiça não é tola, mas precisa de prova concreta. Recurso contra a decisão de Moraes foi protocolado na noite desta quarta-feira, no dia 6, no STF. Vocês viram aqui que foi um contraponto àquela mensagem que o juiz da Suprema Corte, analfabeto, errou, né? Falou que a justiça é cega, mas não é tola. Então, aqui, ó, justiça não é tola, mas, tá certo, precisa de prova concreta. No caso de Bolsonaro, eles são muito criativos, né? No caso, não precisou de provas concretas, colocaram logo uma tornozeleira, né? O Moraes e os seus auxiliares. É importante que fique escrito, pessoal, que ele não é o único culpado disso que está acontecendo no Brasil, não, tá?
Vocês sabiam que quem começou com o inquérito das fake news foi o amigo do meu pai? Foi o Toffoli que abriu. Toffoli criou o inquérito das fake news, que tá rolando até hoje aí, tá? Então a gente não pode colocar a culpa somente no faraó, porque tem algumas pessoas que passaram a mão na cabeça do faraó, né? E a gente tem que colocar os pingos nos is. A gente tem que falar a verdade. Tem que dar nome aos bois. Os advogados sustentam que não houve descumprimento de cautelares impostas por Moraes e que o ministro criminalizou fala de Bolsonaro, que é uma mera saudação, não proibida pela decisão anterior que impôs o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições. Por isso, os advogados pedem que o ministro se retrate, ou seja, reverta a prisão domiciliar. Se não o fizer, pedem que o magistrado leve o caso ao plenário da primeira turma e que a sessão seja presencial. Aí diz assim, ó, todos sabemos que a justiça não é tola, mas quando tratamos de direito penal e direito processual penal, estamos no campo da responsabilidade subjetiva, o que não seria necessário dizer. Demanda prova e indícios concretos que o alvo da cautelar decidiu desrespeitar o judiciário, afirmaram os advogados Celso Villard, Daniel Tesser e Paulo da Cunha Bueno. A frase é uma alusão que escreveu Moraes na decisão que impôs medidas cautelares a Bolsonaro. A justiça é cega, mas não é tola, afirmou o ministro. Então, pessoal, o que acontece aqui é que, sem provas, ele colocou a tornozeleira. Os próprios amiguinhos dele dentro do Supremo Tribunal Federal já estão de saco cheio, estão pulando do barco. O próprio Barroso quer sair em setembro da Suprema Corte, quer sair fora para não ser atingido pela Magnitsky. E olha, as coisas estão piorando pro lado dele, tá ficando isolado, todo mundo tá pulando do barco e tá deixando ele morrer sozinho no barco, tá? Tem que falar que é no sentido figurado, viu? Porque senão eu sou acusado de incitar crime. Sentido figurado, tá, ô Moraes? Tá morrendo no barco. Sentido figurado, figura de linguagem, tá? Na língua portuguesa é válida, não é crime, tá bom? Vamos lá. Entenda quais os passos para Alexandre de Moraes sofrer impeachment. Então vamos falar aqui os passos para Alexandre de Moraes sofrer impeachment. Primeiro, você precisa que o covarde do Alcolumbre paute o impeachment, não é isso? O que precisa acontecer para que o Senado aceite o pedido contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Acho que faltava uma assinatura, se eu não me engano, ontem. E eu não sei se eles conseguiram as assinaturas necessárias. Já conseguiram antes e o presidente arquivou, né, o processo de impeachment. E novamente o Alcolumbre disse que vai arquivar, não vai pautar. E aí, o que se faz num caso desse? O que se faz num caso desse? O impeachment de ministros do STF voltou ao centro das discussões políticas. O principal alvo é Alexandre, relator, tal. A essas pessoas, Moraes impôs longas prisões preventivas antes de qualquer condenação com base. A gravidade desses atos ultrapassou as fronteiras nacionais. Na última semana, Moraes foi enquadrado na Lei Magnitsky, legislação dos Estados Unidos que permite sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de violar direitos humanos. Diante desse cenário, aumentaram os pedidos de impeachment protocolados no Senado contra Moraes. Mas, afinal, o que acontece quando o pedido tal? Vamos lá. Início do processo depende apenas do presidente do Senado. Ele já disse que não vai pautar, certo? Já disse que não vai pautar e não vai pautar. Até hoje, nenhum pedido de impeachment de ministro do STF prosperou sistematicamente. Os presidentes do Senado engavetaram as denúncias. Levantamento recente revela que há 59 pedidos de cassação de ministro do STF protocolado no Senado. De acordo com a Lei 1079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade, o impeachment de um ministro do Supremo passa por 3 fases. A primeira, conhecida como fase de admissibilidade, está nas mãos do presidente do Senado. Atualmente, quem ocupa é Davi Alcolumbre. Qualquer cidadão brasileiro pode apresentar uma denúncia de impeachment, seja contra o presidente da República, seja contra um ministro da Suprema Corte. Não há exigência de número mínimo de assinaturas. A ideia
de que seriam necessários 41 apoios dos senadores, maioria absoluta da casa, não encontra respaldo no regimento interno, nem na legislação. Essa movimentação serve mais como sinalização política do que como exigência formal. Vocês estão entendendo como isso aqui é grave? Como a omissão está acontecendo por parte do Senado? Quer dizer, é preciso que a Revista Oeste venha trazer isso aqui. Qualquer cidadão brasileiro pode apresentar uma denúncia de impeachment. Qualquer. Isso significa que eu, vocês que estão aí em casa, qualquer cidadão brasileiro pode apresentar uma denúncia de impeachment. Seja contra o presidente da República, seja contra ministros do STF. A gente não precisa de 41 senadores. Eles estão tirando com a nossa cara, é? Estão tirando uma com a nossa cara? Porque a gente fica fazendo aqui campanha para eles, campanha para assinarem, e não precisa deles? É isso que eu estou ouvindo? Segundo o servidor ouvido pela Oeste, em nenhum momento, nem na lei de impeachment no regimento do Senado, existe previsão de quórum mínimo para apresentar uma denúncia. Basta ser cidadão. Cara, a gente não precisava de 41 senadores. Isso é balela. Na prática, quando um pedido é protocolado, a Alcolumbre costuma enviá-lo à Advocacia do Senado, que permite um parecer jurídico. Com base nesse parecer, o presidente pode indeferir a denúncia sumariamente e arquivá-la, sem submeter o tema à análise do plenário. Essa conduta tem respaldo em decisões anteriores do STF, que já reconheceu a autonomia do presidente do Senado nesse tipo de decisão. Esse poder de indeferimento sumário já foi conhecido em julgamentos do próprio STF, destacou o servidor. O presidente geralmente despacha esses pedidos para a Advocacia do Senado para uma análise e, de acordo com esse parecer da advocacia, ela inadmite, caso seja hipótese, e manda para o arquivo. Pessoal, nós não precisávamos de 41 assinaturas. O que está acontecendo no Brasil? Quer dizer que o povo não sabe das leis? E aí eles enganam o povo, é isso? Quer dizer que o povo foi enganado, é isso? Esse poder de indeferimento sumário já foi conhecido em julgamentos do próprio STF, destacou o servidor. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, qualquer cidadão pode denunciar. Agora imagine aí, milhares e milhares de cidadãos, não é cidadãos, viu, Janja? Cidadãos brasileiros indo em peso denunciar o impeachment, pedir impeachment do ministro em questão. Imagine o povo brasileiro que já está de saco cheio, que tem um mínimo de noção jurídica, ir lá e fazer a denúncia. Muitos. Como que a Alcolumbre ia se virar, hein? Então é uma coisa da gente se pensar. Se qualquer cidadão pode fazer uma denúncia de impeachment, imagine se fosse milhares lá fazer uma denúncia de impeachment. Agora eu fiquei pensativo nisso, hein? Aí o Hugo Moita, ontem, houve uma conversa de que Hugo Moita